versículo 16 diz assim, ó, 1 Timóteo 4,16: tem cuidado de ti mesmo, ou cuida bem de ti mesmo, e dos ensinamentos, ou da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti como os que ouvem. Olha aqui para mim, igreja. O apóstolo Paulo, ele já tinha várias experiências com Deus, várias experiências. Era um homem experimentado na mão de Deus, né? Se você ler o livro de Atos, né, o livro em geral, você vai ver o apóstolo Paulo com várias experiências. E aqui, igreja, ele está enviando quem? Um jovem. Ele está enviando um jovem que era um homem de Deus, uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus. Depois nós vamos ver aqui em 2 Timóteo capítulo 1, você vai ver o apóstolo Paulo falando dele. Veio de uma família onde a avó era temente a Deus, a mãe era temente a Deus, e esse jovem, por ter um exemplo dentro de casa, ele também era temente a Deus. Ali você vai ver 3 gerações o evangelho cumprindo na vida daquelas pessoas. E esse jovem Timóteo, o apóstolo Paulo estava enviando para cuidar de um trabalho. E o apóstolo Paulo dá para ele alguns conselhos que seria necessário para que ele tivesse resultado naquilo que ele estava fazendo e resultado na vida daquele que estava ouvindo, porque a obra de Deus é essa, resultados para todos os lados. Então o apóstolo Paulo estava dando um conselho dele. Mas o que o apóstolo Paulo fala para ele? Cuida bem de ti mesmo, está vendo? Cuida bem de ti mesmo. Você sabia, igreja, que hoje nós vivemos em dias maus, difíceis, onde existem doenças emocionais, onde pessoas têm estado doentes emocional, com desprazer na vida, ansiosa, preocupada, né? Doente emocionalmente. Por que eu fico doente emocionalmente, igreja? É porque eu não estou cuidando de mim mesmo. Eu tenho que cuidar de mim mesmo a cada dia, cuidar do meu coração, ver aquilo que entra para o meu coração, porque quem tem direito que as coisas entram nos nossos corações é nós mesmos. É nós mesmos que podemos deixar entrar ou barrar de entrar. O diabo não tem poder de arrombar, só se eu deixar. Agora, quando eu estou cuidando de mim mesmo, eu estou olhando para mim mesmo. O que é cuidar de mim mesmo, igreja? É dar atenção àquilo que a palavra de Deus diz e praticar. A Bíblia diz assim: com tudo que guardai o vosso coração. Ele diz assim: de tudo mais importante que você tem, não é o seu carro, não é a sua casa, não é os seus bens, são os importantes, mas o mais importante, igreja, que você cuide é do teu coração, porque de lá nascem as fontes da vida. E quando você está doente emocional, a vida passa a ficar sem prazer, porque torna tudo escuro. Então o apóstolo Paulo, ele dá esse conselho para o Timóteo: cuida bem de ti mesmo. Ele estava pregando para as outras pessoas. Se ele não cuidasse dele mesmo, ele ia corromper, ele ia estar pregando uma coisa, mas não está vivendo. Ele está pregando, mas não estaria vivendo. Mas se ele cuidasse de ti mesmo, o apóstolo Paulo diz assim: você salvará tanto a ti mesmo, salvará teu resultado, como os seus ouvintes. Então o apóstolo Paulo, igreja, ele dá esses conselhos para o Timóteo. Esses conselhos, eles estendem até nós, muito mais nesses dias de hoje, igreja. Essa geração que nós vivíamos nesses dias de hoje, muitas pessoas doentes emocional, onde elas
vive à base de remédio, às vezes não resolve os problemas, porque o remédio só vai paliando às vezes. O negócio, igreja, é buscar a Deus, é cuidar do nosso coração. Então ele dá esse conselho. Esse jovem, igreja, olha no 2 Timóteo para você ver quem era ele, ó. 2 Timóteo capítulo 1. É 2 páginas na frente aí, você vai encontrar 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, olha o que o apóstolo Paulo fala desse rapaz, ó. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado filho, olha como é que Paulo tratava ele. Meu amado filho, tá? Misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, e de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de dia e de noite, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de alegria ou de gozo. Olha o versículo 5 para você ver onde eu queria chegar, ó. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo também que habita em ti. Então você viu quem era Timóteo? Era um jovem que o apóstolo Paulo estava enviando. Ele vinha de uma família. Olha a importância, você que é mãe, você que tem família, de você ter uma fé, não uma fé fingida, uma fé que engana a si mesmo, aquela fé de prática na palavra de Deus, porque os nossos filhos estão sempre olhando os nossos exemplos, estão sempre olhando os nossos exemplos, estão sempre, vai querer ser aquilo que nós fazemos. Então, na vida do jovem aqui, a avó não tinha uma fé fingida, a mãe também tinha uma fé pura, que não era fingida, e o apóstolo Paulo falou que ele também havia nele 3 gerações onde a palavra de Deus estava se cumprindo. Então é este jovem Timóteo que o apóstolo Paulo falou aqui, ó. Volta aqui no capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó, aí diz assim, ó: tem cuidado de ti mesmo e dos ensinamentos. Então o apóstolo Paulo estava enviando Timóteo e dando para ele alguns conselhos e orientando ele. Agora volte aí no versículo 12, 4, versículo 12, para a gente dar início à mensagem, ó. Eu queria que você sabesse quem era Timóteo e o que. Olha o que o apóstolo fala para ele, igreja, ó. 4, versículo 12, ó: ninguém despreze a tua mocidade. Lê comigo: ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Está vendo? Aqui o que ele pede para Timóteo, igreja? O apóstolo Paulo estava enviando Timóteo para uma missão. Sabia que Deus nos chama, tanto a mim, que sou pastor, como o pastor Leandro, como obreiro, como você também tem uma missão. Qual que é a sua missão, igreja? É salvar tanto a ti mesmo, como aqueles que estão próximo de ti, pelo exemplo da sua vida. Pelo exemplo da sua vida, aqueles próximos de ti vai querer o quê? O Deus que você serve. Está vendo? Quer dizer que para cada um de nós, há o quê? Há uma responsabilidade. Aqui, o jovem estava sendo enviado. O apóstolo Paulo dá para ele algumas instruções. Essas instruções nós podemos trazer para a nossa vida.
E o que ele começa falando aqui no versículo 12, 4:12? Ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha aqui. Igreja, o apóstolo Paulo, como tinha experiências com Deus, estava preparando. O que ele queria assim, que o Timóteo entendesse? Que ele ia encontrar dificuldades na caminhada dele. Ele ia encontrar, por ele ser um jovem, pessoas que desprezassem as mocidades dele. Está vendo? Pessoas que desprezassem a mocidade dele. Ele ia encontrar o que, igreja? Desprezo em pessoas. Aí ele diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Agora, igreja, essa missão que ele dá para Timóteo é uma missão que a pessoa tem condições de fazer. Você tem condições, igreja, de controlar o que está à sua volta? Quem tem? Tem? Não tem? Tem? Controlar as pessoas que estão à sua volta? Quer dizer que se houvesse um desprezo das pessoas que estivessem em volta, Timóteo tinha condições de controlar as pessoas que o desprezassem? Quem acha que tem? Não tem, não tem. Nós não temos condições de controlar o que está à volta de nós, da convivência com pessoas más, com as pessoas falsas. Nós não temos condições de controlar, mas nós podemos, igreja, mudar a opinião dessas pessoas pela nossa prática, pelo nosso exemplo. Está vendo? Pessoas que sempre vão existir, que despreza, que fala de você, que às vezes convive com você, mas sempre vai existir. Pessoas que odeiam o Evangelho, criticam você por vir na igreja, sempre vai existir. Agora, você não tem condições de controlar. Agora, o que a gente não pode deixar fazer, o que, igreja? É o que as atitudes das pessoas em volta de nós impedir que nós sejamos exemplos, mesmo com essas influências todas. Nós não podemos deixar o que está fora de nós impedir ou causar atitude em nós que não esteja fora da palavra. E às vezes tem acontecido, igreja. Você recebe um desprezo, ao invés de você ficar feliz na presença de Deus, buscando a Ele, você começa a viver aquele desprezo. Às vezes pessoas falam mal de você, outras pessoas veio e falou com você, trouxe a fofoca. Em vez de você orar para aquela pessoa continuar a sua comunhão com Deus, o seu testemunho, às vezes nós entramos no jogo do diabo. Volto e repito, não temos condições de controlar o que está à volta de nós, não temos. Mas se nós cuidarmos do nosso coração, igreja, aquilo que está à volta não entra para dentro de nós. Por isso que hoje, quando você tem uma saúde emocional, igreja, você não ser refém dos seus sentimentos. Refém dos seus sentimentos. O que é refém dos sentimentos? É você acordar triste e continuar o dia triste, porque você... Igreja, sentimentos são sentimentos. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que nós passamos. Agora, cada um de nós, você levantou triste, igreja, a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza pula de alegria. Eu tenho que buscar a Ele. Eu não posso deixar aquilo controlar a minha vida. Como eu não posso deixar as coisas controlar a nossa vida. Tem gente que está bem, é só... Está bem, acontece algo que saiu dos planos dela, que ela não tinha planejado ou nem pensado naquilo, ela muda toda. E às vezes Deus permite que algo aconteça na nossa vida para a gente praticar o que está escrito. Deus está provando o nosso coração às vezes, se nós cuidamos de nós mesmos, se nós queremos ser exemplo daqueles que estão em volta de nós. Então o apóstolo Paulo, igreja, ele fala para Timóteo que ninguém despreze a tua mocidade. Que as opiniões, igreja, ela pode mudar. Pessoas, igreja, têm uma facilidade de dar um resultado por aquilo que ela vê. Você lembra do apóstolo Paulo?
O apóstolo Paulo, igreja, ele estava indo preso para Jerusalém. O navio, no meio do mar, deu uma tempestade, destruiu o navio, e ele foi parar onde? Numa ilha chamada Malta. Os bárbaros daquele lugar acolheram eles, fizeram uma fogueira, não sabia qual que era o destino deles, que eles não tinham contado ainda. Aí o apóstolo Paulo, ele junta um feixe de gravete de lenha para colocar no fogo. Quando ele vai colocar o feixe no fogo, vem uma cobra e pica o quê? O braço dele. O que as pessoas deduziram daquela ilha que estava em volta dele? Olha para você ver como é que o ser humano é. Esse homem é homicida. Ele escapou da tempestade, mas a cobra não deixou ele viver. O que o apóstolo Paulo fez? Continuou na dele, levou a cobra, balançou no fogo, não é isso? Ela morreu e ele estava esperando assim, vai inchar e vai morrer. É as pessoas em volta, vai encher, vai parar, não vai buscar Deus mais. Aí daí a pouco não acontece nada com ele. Eles disseram assim: é um Deus esse homem. Olha como é que mudou a opinião. Por que mudou a opinião, igreja? Se o apóstolo Paulo pega aquela palavra que eles falaram, aquela cobra matava ele. Aí ele continuou levando fogo. Você tem que levar no fogo, igreja, as coisas que vêm te oprimindo. Que fogo é esse, pastor? O fogo da oração. O fogo da oração, levar diante de Deus, enquanto você não sentir o seu coração livre. O que é oração? É oração, igreja, não é reza, não é ladainha, é você chegar diante de Deus e abrir o teu coração, sentir vazio daquelas coisas que estão te oprimindo. Por isso que você não deve sair da oração quando você não sentir o teu coração livre. Você está levando com fogo aquela dificuldade. Mas às vezes nós não fazemos isso. Nós vamos viver a dificuldade, deixando a doença emocionais tomar conta de nós. Quantas pessoas estão na igreja que estão passando por isso, igreja? Não é por falta de palavra, não é por falta de orientação, é por falta de prática de verdade. E o jovem Timóteo, o apóstolo Paulo disse assim para ele: que ninguém despreze a tua. Mas o que o Timóteo ia encontrar, igreja, na caminhada dele? Pessoas que iam desprezá-lo. Mas o apóstolo Paulo estava preparando por quê? Porque ele era um jovem de futuro, era alguém que Deus confiava nele para poder semear a palavra. Deus, ele não nos chamou por acaso. Deus, quando nos chamou, ele nos chamou, ele viu em nós uma capacidade de proliferar o evangelho. Às vezes não com palavra, às vezes não no altar, mas às vezes com as nossas atitudes diárias. Mas, igreja, tem pessoas que estão vivendo doente emocionalmente, a coisinha ela já muda toda. Você tem que cuidar do teu coração, cuidar. Você não pode controlar o que está em volta de você. Não tem jeito. Tem mulher que quer mudar o marido, consegue? Não consegue. Ela pode mudar e o marido vença dela e procurar mudar, mas ela não consegue mudar o outro. Ela não consegue mudar o outro. Você não consegue controlar o que está em volta. Mas você pode não ter atitude por aquilo que te pressiona. O que te pressiona não pode ter atitude conforme o que te pressiona. Porque se nós tivermos, igreja, reações conforme o que nos pressiona, nós vamos sempre perder a batalha. Porque quando entra o sentimento da igreja, Satanás gosta, porque ele vai trazendo mais sentimento, mais opressão. Agora, quando eu entendo isso, estou cuidando de mim, estou não sendo levado por aquilo que está em volta de mim, aí eu vou, mesmo que as pessoas tenham opinião sobre mim, as minhas atitudes vai mudar a opinião dele. A Bíblia chega a falar, igreja, olha aqui, se a mulher não ganha o marido com palavra, ganha com atitude. Olha como é que pode. Olha como é que pode. Se a mulher, a esposa não ganha o marido com palavras, ganha com atitude. Então, o jovem Timóteo estava aqui, versículo 12, 4:12, ninguém despreze a tua
mocidade. Seguindo o versículo, mas ser exemplo dos fiéis. Está vendo? Timóteo, não deixe que ninguém te despreze. Você não controla o que está lá fora. Mas se vir o desprezo, seja exemplo para eles. Combate o mal com o bem, que a Bíblia diz é isso. Combate o mal com o bem. Se alguém está te causando mal, combate. Ora para ele, abençoa a vida dele. Então, fala assim, Timóteo, mas ser exemplo. Sabia que essa responsabilidade, igreja, ela está sobre nós? Deus não obriga ninguém a aceitar Ele como Salvador, mas uma vez que eu aceitei Ele como Salvador, eu levo agora o nome de Jesus. E toda atitude minha fora da palavra, eu estou envergonhando o nome de Cristo. O nome de Cristo, olha a responsabilidade. Mas toda atitude nossa dentro da palavra, ela está trazendo pessoas para Cristo. Aquela pessoa é diferente, aquela jovem ali é diferente. Olha o modo dela falar, olha o modo dela andar. Então, igreja, ele diz assim: ser exemplo em tudo, mas o exemplo dos fiéis, de que? Na palavra, está vendo, igreja? De que? Na palavra. Onde começa tudo, igreja? Onde começa a nossa força para viver? É na palavra. Por que o inimigo, igreja, ele não quer que nós meditamos na palavra? Ele quer às vezes, igreja, que eu venha na igreja, ouça a palavra, sai daqui e tem uma normal. Ele não quer que eu leve isso aqui no meu coração, medite de dia e de noite, porque onde começa é na palavra. Nós só temos condições de ser um exemplo, igreja, é se eu estou observando a palavra e praticando o que a palavra diz. Lá no livro de João, capítulo 15, diz assim, ó, sem nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. No mesmo, diz assim, vós és limpo pela palavra, tenho palavra. Salmo 19, versículo 1, diz assim, ó, a tua palavra escondida, guardada no coração para não pecar contra ti. Olha o segredo, igreja. O segredo está aqui, em guardar, em continuando aquilo que vem do coração. Porque uma das que Deus fez, igreja, no livro de Jeremias, Jeremias 31, tá, igreja? Jeremias 31, olha o que Deus fez. Sabia que Jeremias falando da nova aliança? Está falando da nova aliança, que nós vivemos a nova aliança, o novo pacto. E nesse pacto, Deus ia dar a palavra revela no nosso coração. E às vezes, igreja, nós temos tanta revelação e poucos dados, porque prática, que a prática gasta esforço, a prática gasta renúncia. Ela precisa disso, a prática, ela gasta esforço, renúncia. Às vezes a gente quer, mas não quer fazer, e é resultado, não vem pela prática. Agora, olha aqui, ó, tem um versículo 33, o que diz aí, igreja? Jeremias 31 diz, mas esta é a aliança que farei, tá vendo? Farei no futuro com a de Israel, depois daqueles dias do Senhor. Porém, a minha palavra, seu interior, tá vendo? E verei no coração, eu serei o seu, e eles serão meus. Sabia que está falando dessa aliança que vivemos? O Jeremias não viveu a aliança que nós vivemos esses dias de hoje. Nós temos uma palavra aberta, mas veja, nós não cuidamos da palavra do semeador. Ex-semeador saía. Ele deu 3 de semente, uma deu, outro diabo, outro sol, uma deu fruto. A gente pode, 70% dos ouvintes perdem o que Deus, 70%. Eu posso fazer parte desse? Claro que não, igreja. Eu fazer parte dos 30% vai dar fruto, e 60, 100 por 1. Então, igreja, esse pacto, essa nossa Deus, olha, isso deveria, ela no nosso coração já revelada. Hoje você compreende o sacrifício de Jesus, o que fez na cruz do Calvário, veio de você. Isso veio o próprio Deus, porque os discípulos andaram com Jesus, comeram com Jesus,
viram e negaram Jesus, porque eles não viviam nessa nova aliança. Vivemos nessa nova aliança. Essa nova aliança onde a palavra está aqui. E se ela é coração, e eu ativo você, o exemplo no livro de Timóteo. Olha aqui, ó. Seu Tico, eu vou ser exemplo. Olha aqui. Nem despreze a tua mocidade, mas exemplo dos fiéis na palavra. Na palavra. Por isso que a palavra no nosso coração, porque ser só, veja, não pensa. Eu gosto muito do pastor Leandro. Você vai perder, eu gosto muito do pastor Leandro. Vai perder a batalha. O pastor Eduardo vai perder. Missionário, eu gosto mais. Vai perder a batalha. Se a palavra está no teu, quando você é tornado, pressionado, tira a palavra e abre aquilo ali e deixa o inimigo resistir o diabo, fugir de vós. Tem que estar, eu tenho que cuidar. Eu não posso querer vir mundos, igreja. Eu vivo 100% aqui. A minha vida está aqui, é a Bíblia, é o mundo, o Espírito, ou vivo logo, porque a vida dos mornos não há Deus. Ou erro, ou vivo logo e vai embora, vai embora. Agora, ser fervoroso, a minha vida está. Se eu estou aqui, a palavra, sempre, quando eu tenho uma situação, lembra que eu falei que você pode controlar, está fora, manter rações por bem de fora, tem que dar na palavra. Agora, a sua reação conforme a palavra tem que ter a palavra. Não ter ela, mas ter ela no teu coração. Então, não ter ela na ação, igreja, eu tenho que meditar, eu tenho que olhar para ler, trazer para pensar, trazer Deus, isso eu vou para mim. Por aí a palavra de Deus. Timóteo, que espera a tua mocidade. Agora, esse exemplo, que Timóteo, que nada impede, esse é um exemplo. Porque eles que rejeitaram ele, dizem você, eles vão ter opinião por sua prática, para eles que você é um homem de Deus, tá vendo? O que vai mostrar homens de Deus e mulheres de igreja? O que as pessoas conviveram, elas vão ver mesmo, esse homem, ele é um homem de Deus. Exemplo que cada um, que nós somos o sal da luz do mundo. Aí Timóteo está aqui. Isso era para o bem, olha, diz aqui, ó, aos fiéis, é seu exemplo, os fiéis, amor, no espírito, fé e na reina.